Se você na verdade está aqui para saber o que realmente aconteceu com Bruce Lee, se segura, porque nós vamos falar de mais esse caso. Vai lá. A verdade por trás da morte de Bruce Lee é um buraco muito mais fundo do que se pensa. Bruce Lee foi um artista e instrutor de artes marciais, filósofo, ator e cientista norte-americano de Hong Kong, fundador do Jeet Kune Do. Lee foi para os Estados Unidos com 18 anos para ter ensino superior na Universidade de Washington, em Seattle. Estudou filosofia. Também estudou teatro e psicologia e foi nessa altura que começou a ensinar artes marciais. Foi na Universidade de Washington que conheceu sua futura esposa, Linda Emery, com quem se casaria e teria 2 filhos, Brandon Lee e Shannon Lee. Suas produções de Hong Kong e Hollywood elevaram os filmes tradicionais de artes marciais para um novo nível de aclamação e popularidade, criando no Ocidente, na década de 70, um grande interesse pelas artes marciais chinesas. Um de seus primeiros filmes clássicos já era uma grande crítica ao imperialismo japonês. Isso se ilustrava bem na cena em que ele dava um chute na placa da praça que dizia "Proibido cães e chineses". Bruce Lee dizia que através das artes marciais, a cultura oriental teria a chance de ser respeitada e reconhecida. Treinou a arte do Yung Chan e mais tarde combinou com outras influências e o espírito de sua própria filosofia de artes marciais para criar o Jeet Kune Do, o caminho do punho interceptor, sua própria arte marcial. Além disso, seus livros sobre artes marciais e filosofia de combate são conhecidos pelas afirmações filosóficas, tanto dentro quanto fora dos assuntos das artes marciais. Bruce Lee acreditava que qualquer conhecimento levava ao autoconhecimento e que seu método escolhido foi a autoexpressão das artes marciais. Muito mais do que um campeão de Kung Fu, Bruce Lee já era um ativista político antirracismo muito antes de que o mundo sonhasse em conhecer a escravidão asiática. Era um homem à frente de seu tempo, abordando temas precoces a respeito do racismo e divisão de classes, com conhecimentos milenares vivos na ponta da língua. Ele era dono de um espírito cativante, porém, alguns mestres chineses não aceitavam suas ideias liberais sobre artes marciais e sua cruzada para desmistificar o Kung Fu chinês. Estava claro que não havia limites para o número de oponentes que Bruce Lee estava disposto a desafiar em nome de suas causas. Lee tornou-se uma figura icônica por todo o mundo, particularmente entre os chineses, visto que ele retratava o nacionalismo chinês em seus filmes. Era um comportamento raro e ao mesmo tempo arriscado, quando estamos falando do cinema publicitário hollywoodiano. Bruce trabalhou anos fazendo um programa de TV, O Besouro Verde, onde era um herói comediante, mas jamais abriu mão de ser ele mesmo um astro de cinema. Bruce Lee tinha uma academia de Kung Fu, onde ensinava atores, dublês e astros famosos de Hollywood. Entre eles, o jogador de basquete do Los Angeles Lakers, Kareem Abdul-Jabbar, e o ator Chuck Norris. Bruce Lee era um modelo de homem perfeito e ao mesmo tempo um anti-herói, para ser admirado e copiado pelas massas, o que poderia incentivar as pessoas a mudar o sistema. Ele, sem dúvida, foi o principal responsável pela renovação e abertura dos horizontes para os filmes de artes marciais em todo o mundo. É claro, os chefões, manipuladores da indústria do cinema de Hong Kong e mesmo a máfia chinesa, os Tríades, que exigia sua parte nos lucros, sabiam que ele não se deixaria controlar. Bruce teria revelado muitos segredos, era autossuficiente, prezava muito sua liberdade para criar, atuar, dirigir, produzir e naquele momento não dependia de ninguém, a não ser de si mesmo e do seu talento natural. Isso eles não poderiam aceitar. Os Tríades queriam Bruce para estrelar alguns de seus filmes, mas quando o ator virou as costas para eles, juraram vingança. O assassinato de Lee foi por envenenamento lento e gradual, com a devida cumplicidade de algumas pessoas próximas a ele. No dia 10 de maio de 73, Bruce Lee desmaiou no estúdio Golden Harvest, enquanto fazia o trabalho de dublagem do filme Operação Dragão. Ele sofreu convulsões e dores de cabeça e foi imediatamente levado para um hospital de Hong Kong, onde os médicos diagnosticaram edema cerebral. Eles foram capazes de reduzir o inchaço com a administração de manitol. Esses mesmos sintomas que ocorrem em seu primeiro colapso, depois foram repetidos no dia de sua morte. Em 20 de junho de 1973, Lee foi a Hong Kong para um jantar com o ex-James Bond George Lazenby, com quem pretendia fazer um filme. Segundo sua esposa, Linda Lee, ele encontrou o produtor Raymond Chow às 2 da tarde em casa para discutir a realização do filme Jogo da Morte. Eles trabalharam até às 4 da tarde e depois dirigiram juntos para a casa da colega Lee Betsy Ting, uma atriz de Taiwan. Os três passaram o script em casa e em seguida Chow se retirou. Mais tarde, Lee se queixou de uma dor de cabeça e Ting deu-lhe um analgésico, Equagesic, que incluía aspirina e relaxante muscular. Cerca de 7h30 da noite, Bruce Lee foi se deitar para dormir. Quando ele não apareceu para jantar, Chow chegou ao apartamento, mas não viu Bruce Lee acordado. Um médico foi chamado, que passou 10 minutos tentando reanimá-lo antes de enviá-lo de ambulância para o hospital, mas foi dado como morto no momento que chegou. Bruce Lee nunca mais acordou. Estava morto por causa de um inchaço no cérebro. De acordo com relatórios da autópsia, seu cérebro tinha inchado consideravelmente, passando de 1.400 para 1.575 gramas, um aumento de 13%. A única substância encontrada durante a autópsia foi o Equagesic. Porém, Dr. Don Langford,
que foi médico pessoal de Lee em Hong Kong, acreditava que o Aquagesic não foi o único remédio envolvido no colapso de Bruce Lee. No entanto, para abafar o caso, um terceiro profissional foi chamado, o professor R.D. Tier, um cientista forense da Scotland Yard, que supervisionou mais de 1000 autópsias e foi perito superior designado ao caso Lee. Sua conclusão foi que a morte foi causada por um edema cerebral agudo devido a uma reação aos compostos presentes na prescrição de remédios como o Aquagesic. Assim, após a misteriosa morte de Bruce Lee, tudo voltou a ser como antes. Os cães gulosos de Hollywood estavam seguros com a estagnação total e a utilização de velhas formas que uma vez deram certo no passado. Porém, a vingança a Bruce Lee ainda afetou mais uma pessoa. Em 93, o filho dele, Brandon Lee, de 28 anos. Os tríades guardaram rancor e após a morte de Bruce, Brandon pegou o manto de seu pai e teve que ser eliminado. Mais do que isso, Brandon Lee era uma nova ameaça para os senhores do mundo, que apoiaram sua eliminação antes que Hollywood fosse prejudicada. Durante as filmagens de O Corvo de 1993, o ator Brandon Lee deveria tomar um tiro de festim numa cena, mas havia uma bala de verdade deixada na arma. O trágico incidente de Brandon aconteceu enquanto filmava uma cena na qual era baleado. Foi dito que haviam esquecido há 2 semanas uma bala no cano da arma e ninguém sequer tinha notado. As armas eram sempre verificadas por um perito, que coincidentemente havia sido demitido. Um cartucho vazio, cheio de pólvora, e uma bala no cano tornavam aquela arma mortal. O projétil foi disparado em Lee e se instalou em sua espinha depois de perfurar seu abdômen. Brandon morreu na sala de operação. Brandon Lee era um ator com futuro promissor. Infelizmente, sua última atuação foi uma estranha forma de morrer. Não existem provas concretas a respeito dessa tragédia, porque tudo que os tríades fazem não deixa rastro. Mas faz parte do vaidoso jogo das sociedades secretas deixar propositalmente pegadas de suas ações, para que depois possam ser analisadas com desinformação e confundir aqueles que desejam entender como opera o governo do planeta